E se eu te disser que eu não quero sacrificar o meu trabalho em nome de uma carreira? Você consegue ver sentido nessa frase? No sistema em que nós vivemos, nós dedicamos uma parte considerável do nosso tempo e do nosso esforço ao que nós convencionamos chamar de trabalho. E quando eu penso nesse termo, trabalho, a definição que me vem à mente talvez não seja a mais convencional, eu admito. Adaptando o Newton, trabalho é uma grandeza física relacionada à transferência de energia devido à atuação de uma força. Logo, nós realizamos um trabalho quando aplicamos uma força em um corpo e este corpo sofre uma transformação, que geralmente é um deslocamento. Acessar esse conceito é fácil para mim, pois a física, durante todo o meu ensino médio, era a minha matéria favorita, dividindo ali com a redação. E desde cedo eu gosto de aprender coisas que, à primeira vista, pelo menos, parecem inconciliáveis, como a combinação de mitologia e economia, de história da arte e estatística e outras coisas que eu fui unindo ao longo do tempo. Como resultado, eu sempre fui acusada de não ter foco, pelo menos nos meus interesses. Eu segui assim por toda a minha vida escolar, me interessando pelo que parecia ser incompatível, e na hora do vestibular eu acabei optando pelas letras. Isso porque muito cedo eu percebi que eu gostava de trocar conhecimentos e visões de mundo em boas conversas, e esse curso podia me oferecer esse tipo de coisa, seja por meio da literatura, da produção de texto, da linguística e de todas as conexões que a linguagem nos oferece. Esse meu interesse pelas trocas e por temas, habilidades e assuntos que aparentemente não dialogam entre si é algo que sempre me acompanhou. Quando eu finalizei o meu mestrado, que foi onde eu consegui finalmente unir as pontas das letras e da física, porque eu fiz um mestrado na área de fonética acústica, foi aí que eu percebi que eu estava cansada da forma como funciona o mundo acadêmico, então eu escolhi não seguir o caminho que eu tinha traçado anos e anos e anos atrás, de emendar o mestrado, o doutorado e o pós-doutorado. Eu comecei, no lugar disso, a dar aulas em pré-vestibulares, uma escolha que me marca até hoje. Eu estou professora de redação, linguagens e atualidade há mais ou menos uns 15 anos. E aqui eu me permito fazer uma pequena digressão, coisa típica de professores que trabalham de forma tão íntima com a linguagem. Enquanto o verbo ser designa as características fixas de uma pessoa, descreve uma forma de existência, o verbo estar, que é o que eu prefiro, geralmente fala sobre o estado, que pode e deve ser temporário das coisas, das pessoas ou de uma situação. Assim, quando eu me apresento em primeira pessoa, eu prefiro usar o verbo estar para os papéis profissionais que eu ocupo, afirmando uma impermanência que é necessária. Essa diferenciação é fruto de uma reflexão que eu faço junto a outras vozes, de amigos, autores e autoras que eu trago sempre comigo. Há algum tempo, eu passei por uma séria crise pessoal e profissional. Eu fui diagnosticada com transtorno de ansiedade generalizada e apresentava alguns sinais claros de síndrome de burnout. Esse distúrbio é típico dos nossos tempos e está ligado de forma profunda ao que a gente convencionou chamar de trabalho. E foi aí que eu entendi que eu precisaria rever a minha relação com algumas das minhas atividades e que eu não sou o meu trabalho. Bom, hoje eu sei que os papéis que eu assumo profissionalmente fazem sentido. No entanto, ao meu ver, eles não definem a minha existência. Na verdade, eles definem e delimitam uma ínfima parcela dos meus interesses, que são diversos, e das minhas atividades. E pensar sobre isso e sobre essas questões significa subverter os significados que nós atribuímos ao trabalho e com os quais nós estamos habituados. E é por isso que eu retomo aqui a definição retirada lá da física do início da nossa conversa. O trabalho, em termos laborais,
se assemelha ao trabalho em termos físicos, pelo menos para mim. É o fruto da transferência de energia a um objeto. É o conjunto das forças que nós aplicamos para provocar uma certa transformação. E isso extrapola a carreira, salário, hierarquia e metas. Nós estamos falando de usar a energia de que dispomos para realizar uma mudança no ambiente que nos cerca. Por isso, eu quero dizer que o seu trabalho não é o seu cargo. O cargo é o conjunto de atividades a serem desenvolvidas em uma instituição ou uma empresa. Se você parar para pensar, o seu cargo é algo passageiro, pois dentro de uma mesma empresa, por exemplo, os cargos ocupados variam de tempo em tempo. Faz mais sentido agora preferir o verbo estar ao verbo ser, quando nós falamos de cargo ou de função que exercemos, concorda? O seu trabalho, muito menos, é o seu emprego, que é o ato de produzir algo em troca de remuneração. E ele tem uma relação direta com o nosso estilo de vida. Projetos, metas, interesses, hobbies, afetos. Trabalho é o conjunto dos esforços que você fez e fará, mesmo que não intencionalmente, que é o que eu percebi nos últimos 36 anos de vida. Eu te explico. O que me diferencia no mercado de trabalho hoje, e eu proponho desde já que a gente repense essa expressão, que nos coloca erroneamente como objetos disponíveis para troca e venda, é a capacidade de circular entre diferentes áreas do conhecimento enquanto eu dou as minhas aulas. O meu interesse por temáticas aparentemente inconciliáveis foi tomado como mera falta de foco em alguns momentos da minha vida. Mas o meu apreço por coisas distintas não era nada mais do que aquilo que eu era e sou. Alguém que explorava e explora interesses e prazeres. E por isso, eu fui ao longo do tempo me esforçando para transferir energia para as minhas paixões, por mais incompatíveis que elas parecessem ser entre si. E esse deslocamento de força provocou transformações, cujos resultados me acompanham até hoje. Contrariando a minha orientadora de mestrado, por exemplo, que me acusava de ser meio cabeça de vento, eu fiz matérias que supostamente não contribuiriam em nada para a minha formação, como história do cinema, lógica, acústica, bioestatística, mas que se mostraram, eventualmente, imprescindíveis para que eu adquirisse uma visão mais complexa da realidade e das coisas que eu faço no dia a dia. O que alguns chamariam de falta de foco, ou cabeça de vento, ou até mesmo de rebeldia, foi o que me trouxe até aqui, a este palco. Hoje, eu vejo que tudo de inútil e de incompatível que eu estudei e que eu vivi, tudo aquilo a que eu me entreguei foi justamente o que me trouxe até este instante. Foram forças empregadas no sentido de uma transformação, a minha. Mas nada disso foi intencional. É tudo acaso e desejo. É fato que o conhecimento não deve ter uma utilidade prática. Eu critico muito esse utilitarismo contemporâneo. Mas no fim, no seu próprio tempo, o conhecimento é sempre útil, não necessariamente para a sua carreira. Hoje, eu tenho a oportunidade de estar do outro lado em relação a quando eu estava lá na escola como aluna. Estou lá enquanto professora. Meu contato diário com os meus alunos que estão escolhendo a vida, às portas do vestibular, me força sempre a traçar, para mim e para eles, a linha entre trabalho e carreira. Pois todos eles relatam a sensação de estarem perdidos e de que não há espaço para um suposto erro na hora dessa escolha. Esse pensamento extrapola a minha relação com os meus alunos. Eu penso que essas são as constantes que devem guiar a nossa escolha de vida, ou as nossas escolhas de vida. Notem que eu não falei escolhas de carreira. Afinal, em tempos de mercado 4.0, como nós vamos nos preparar para algo que está por vir, mas que ainda eu nem sei o que é? Estamos falando de jovens, e nem tão jovens assim, cuja profissão pode nem ao menos existir ainda.
O que é possível, portanto, é que nos preparemos para a nossa jornada, para a trilha que nós queremos traçar na nossa vida, e não apenas para uma carreira determinada, e que a gente não sabe nem se vai dar certo. Inclusive, pesquisas recentes sobre esse mercado apontam que enquanto a maioria dos empregos serão automatizados porque são marcados por ações repetitivas e rotineiras, a busca dos empregadores será por pessoas que tenham habilidades como capacidade de aprender e de se adaptar, além da capacidade de tomar boas decisões e, principalmente, trabalhar coletivamente. E essas são as habilidades mais difíceis de serem automatizadas. Eu digo isso porque hoje as escolhas supostamente aleatórias do meu passado culminam na pessoa que eu sou, fruto de todas as forças que eu apliquei e que me deslocaram até este local, do qual eu falo para vocês. Professora de pré-vestibulares, militante feminista, empreendedora, esposa, amiga e agora mãe. Anteriormente, eu disse que durante toda a minha vida eu me encantei pelo supostamente inconciliável, eu me atirei contra os paradigmas. Agora, eu quero fazer isso novamente e te dizer: você não é a sua profissão ou o seu emprego, mas sim o seu trabalho. No sentido físico da coisa, o emprego dá força, o deslocamento de energia e a mudança. Você é o objeto deslocado por essas forças todas que andou aplicando ao longo da sua vida. Você é você, o conjunto dos seus gostos, das suas escolhas, dos seus interesses, das suas preferências. E, na minha opinião, não deveria sacrificar todo esse trabalho em nome de uma mera carreira.